de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta nossa caminhada de fé, na semana passada, nós víamos e ouvíamos pela palavra que Deus quer contar com todos nós e chama todos nós com a nossa fragilidade, com os nossos erros, com nossas fraquezas humanas, para darmos nossa colaboração a todos nesta caminhada de fé, a fim de que o reino dos céus seja conhecido por todos, que Ele mesmo seja conhecido por todos e que a salvação que Ele nos mereceu em Jesus Cristo seja conhecida por todos. Então Deus quer contar conosco, mas é um contar conosco que Ele mesmo vai nos guiando, nos ensinando. Jesus Cristo vai à nossa frente, o Espírito Santo é quem conduz os nossos trabalhos. Então Deus não nos deixa ausentes nesta caminhada de fé, Ele não nos deixa ausentes de sua presença, de sua força, de sua bondade, de sua graça. E assim é que Ele quer contar conosco, mas caminha conosco também. E então, na liturgia de hoje, Ele quer mostrar para todos nós que não é só um contar conosco e caminhar conosco. Ele quer saber se nós seremos também capazes de realizar o que Ele nos pede e realizar bem feito. É assim que na primeira leitura agora, na profecia de Jeremias, que também é o profeta chamado por Deus e enviado ao povo de Israel para anunciar e denunciar, o que o profeta então é chamado a dizer para o povo de Israel? Naquele momento, o povo está disperso, o povo havia sido escravizado, aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus, os reis, os sumos sacerdotes, os fariseus, ou seja, o povo judeu ali, foi chamado por Deus e tinha alguém à frente deles. Mas por causa dos erros deles, quando eles fizeram alianças estrangeiras erradas com os povos estrangeiros, com nações estrangeiras, com nações pagãs, com outros tipos de povos, eles acabaram sendo dominados e escravizados. Por isso é que eles foram parar no Egito, escravizado, por isso que a Babilônia escravizou, por isso que a Síria, o Império Romano, o Império Grego dominou o povo de Israel. Porque eles foram lá e fizeram alianças estrangeiras erradas. E quando não só dominava, levava esse povo embora de Israel, destruía o templo, saqueava o templo de Jerusalém, e assim o povo ficava escravizado. E Deus e a Sagrada Escritura e a nossa fé, então vem nos iluminar para poder dizer também a todos nós, que quando nós erramos, nós nos tornamos escravos, quando não da escravidão social, igual na palavra de Deus, mas na escravidão dos nossos próprios pecados. Então, nós temos que ser obedientes a Deus, pedir perdão a Ele e nos colocar sempre no caminho que é de fé e de conversão. E o profeta Jeremias, ele vai lá denunciar este erro de Israel, que fez alianças erradas, que errou com outros povos, errou com o próprio povo de Deus e o povo se viu escravizado. Então o profeta agora tem que dizer, por causa desses erros de vocês, ele tem que denunciar os erros e tem que anunciar um caminho.
Deus vai fazer surgir entre vocês um descendente de Davi que vai colocar este povo novamente a caminho da salvação, que vai voltar o coração para Deus, que vai então reconhecer a presença de Deus. Então o que Deus vai dizer disso? Que esse povo, quando fez alianças estrangeiras erradas e caíram na escravidão, eles se tornaram meio que ovelhas sem pastor. Ou seja, ele está comparando ali com o cotidiano da vida de Israel. E ele vai dizer, olha, nós faremos surgir, o profeta está dizendo em nome de Deus, faremos surgir aqui no meio de vocês alguém que vai poder conduzir de verdade o povo, que não vai deixar este povo como ovelhas sem pastor. E a este povo que não soube conduzir, eles serão retirados. Então, o que a liturgia na primeira leitura quer falar para nós? Nós recebemos a mesma missão. Nós temos a missão de conduzir a todo o povo em direção a Deus. E não só uma condução aqui religiosa de igreja, de pastoral, comunidade, paróquia, movimentos, grupos, ministérios. Mas vejam, se você é esposa e se você é esposo não cuida bem do outro, a sua esposa e o seu esposo podem se tornar ali sem pastor. Um esposo sem pastor, uma esposa sem pastor. Se vocês não educarem bem os filhos de vocês na fé, os filhos vão crescer como que ovelhas sem pastor. Se vocês não cuidarem das amizades, do convívio de vocês, as amizades de vocês vão se tornar meio que ovelhas sem pastor. E aqui dentro da igreja, se nós não cuidarmos uns dos outros na fé, vocês se tornarão ovelhas sem pastor, ou seja, não tem alguém para conduzir. E nós temos que entender que nós estamos aqui para anunciar o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Tem uma música bonita que chama Promessas do Pastor. O refrão dela vai dizer assim: sou rei, sou o bom pastor, vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e nos dás em refeição. Então nós não estamos aqui para anunciar nós mesmos e nem sermos o guia uns dos outros. Nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, que é nossa refeição, porque nós desejamos nos tornar naquele que nós comungamos. Nós precisamos ser igual a Jesus Cristo. Nós o comungamos para tentar ser cada dia mais um pouco igual a eles. Nós recebemos a palavra de Jesus Cristo para tentar ser cada dia mais um pouco do que ele foi. Assim, resultado, então nós estamos aqui para conduzir uns aos outros para serem iguais a Jesus Cristo. Se nós falharmos nesta condução, nós nos tornaremos meio que ovelhas sem pastor. E olha a responsabilidade agora. Se você é catequista e não conduz seus catequizandos, eles se tornarão ovelhas sem pastor. Se você coordena o ministério da Eucaristia, mas não dialoga, não conduz os ministros, eles se tornarão ovelhas sem pastor. Se são os ministros da palavra, se são corinhas, se são acólitos, se são as nossas comunidades, movimentos, grupos pastorais, se não fizermos bem o nosso trabalho, todos nós nos tornaremos ovelhas sem pastor. Então a liturgia na primeira leitura está indicando que nós temos que fazer bem a nossa parte, independente se é aqui dentro da igreja ou se é na sua vida lá fora, porque senão não é para Deus que nós estaremos conduzindo o povo, mas eles se tornarão ovelhas sem pastor. E o que o profeta vai dizer? Deus vai fazer surgir outras pessoas, ele vai te tirar e vai colocar o povo nas mãos de outra pessoa. Então é isso que nós temos que ter cuidado, porque não é só vir à missa e falar, tudo bem, já fiz minha parte de hoje. E nós vamos entender que não, porque vejam a segunda leitura para nós hoje. São Paulo, novamente a segunda leitura é da carta dele ao povo de Éfeso, a mesma da semana passada, com uma diferença. Na semana passada, São Paulo falava ao povo de Éfeso e a todos nós, dizendo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele está ali no embate com a sociedade de Éfeso, que tem cultura própria, que tem religião própria. Tinha por lá o templo da deusa Artemis, e eles vendiam as imagens dessa deusa, era o grande comércio da região portuária de Éfeso, e Paulo chega lá questionando tudo. Tanto que ele cria um embate ali com esses mercadores, eles queriam expulsar Paulo da cidade, mas Paulo volta a Éfeso 3 vezes nas suas viagens missionárias, porque ele não tem medo, ele tem coragem, ele tem a força de Deus com ele. E ele então precisa falar o que Deus quer para nós, a salvação. Qual é o Deus que quer para nós a salvação? Um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo,
que abençoa as nossas vidas, nos perdoa em Jesus Cristo e santifica a nossa caminhada pelo Espírito Santo. Segunda leitura de domingo passado. E hoje? Hoje olha como Paulo começa a segunda leitura. Agora em Jesus Cristo, ele começa assim, porque agora Paulo não está falando para a multidão, ele está falando agora para quem abraçou a fé. Ele não está mais ali no embate com o povo de Éfeso que está ligado aos gregos, ele está falando para quem acreditou. Então o que ele vai falar para quem acreditou? Ele vai falar de uma forma bonita deste Jesus Cristo que ele fez uma experiência de fé. Ele vai falar que ele é quem vai redimir, que vai nos trazer de volta a paz, que ele é quem vai conduzir o povo, que ele é que pelo sacrifício da cruz nos tornou novamente filhos e filhas de Deus. Ele fala de um Jesus que ele experimentou, que ele fez uma experiência de fé. Ele fala de uma forma bonita de algo que ele vivenciou. Mas vejam, Paulo não conheceu Jesus. Ele fez uma experiência com Jesus ressuscitado a caminho de Damasco. Mas o homem Jesus Cristo, Paulo não o conheceu pessoalmente. Ele conheceu Jesus ressuscitado. Assim como todos nós também. Nós não vimos o homem Jesus que pisou este mundo. Nós sabemos de uma experiência de fé através de Cristo ressuscitado, presente na Eucaristia, presente na palavra, presente pelas suas parábolas, por tudo aquilo que ele contou. Mas assim como Paulo fez uma experiência com Jesus Cristo e passou a acreditar, nós também fizemos. Então, se Paulo conseguiu contar desta experiência e converter hoje o povo de Éfeso e também a nós também temos que ser capazes. É como se Paulo estivesse perguntando assim para você: quem é este Jesus para você? O que ele pode fazer por você? O que ele pode fazer na sua vida? Por onde ele te conduz? Por que ele quer que você esteja com ele? O que é que ele já fez na cruz e na ressurreição por você? Porque para anunciar Jesus Cristo e dar testemunho dele, vocês precisam fazer a experiência. Porque senão serão palavras vazias que não convencem ninguém. Se vocês não fizerem uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, ninguém vai acreditar na sua palavra. Mas quando você se deixa cativar por ele, ser ajudado por ele, abençoado por ele, socorrido por ele, alimentado por ele na Eucaristia, ser convencido por ele através da própria palavra. Quando você conhece a paixão de Cristo, sabendo que ele morreu por você e sabendo que ele ressuscitou por você, você já tem algo para contar de Jesus. Mas é preciso ter fé, porque senão serão só histórias vazias. O que Paulo está dizendo para o povo de Éfeso não é só uma história de uma experiência de fé. Ele está passando uma experiência. Ele está levando o povo a fazer uma experiência com Jesus Cristo, porque o povo de Éfeso não acreditava, nem sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, nunca sabiam das histórias e das parábolas, mas Paulo tinha tudo em seu coração e em sua vida, porque ele fez a experiência com Jesus Cristo. Cada missa que vocês vêm é uma experiência que vocês fazem com Jesus Cristo. Não é uma experiência com o Padre Querol. Não é uma experiência com os ministros, com o coral, com os coroinhas e acólito. Vocês vieram aqui para fazer uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus é que precisa ser anunciada. Foi isso que Paulo fez. Ele contou a sua experiência com Deus, como ele se converteu, como ele foi salvo, como foi sua vocação, o que Jesus Cristo fez por ele, o que Jesus Cristo fez pela multidão. E o resultado? O povo de Éfeso acreditou. Quem é que vai acreditar nas suas palavras pela sua experiência de fé? Você não tem que contar sua vida. Você não tem que contar o que você fez com a sua fé. Você tem que falar o que Jesus é capaz de fazer por todos nós. Esta é a experiência de fé que Paulo tem para nos oferecer e para nós podermos aprender também. Paulo tem uma experiência bonita de dizer assim: eu aprendi do Senhor o que vou lhes transmitir. Nós aprendemos também de Cristo, na Eucaristia e na palavra, o que temos a dizer uns para os outros. Então não serão nossas palavras, serão as palavras de Deus que nós ofereceremos uns aos outros. É assim que agora, no Evangelho de Marcos, o mais antigo dentre os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, vejam bem, domingo passado, Jesus Cristo reúne os apóstolos, 2 a 2, envia eles para evangelizar o povo, deu instruções primeiro para eles. Não podia levar bolsas, sacolas, dinheiro na cintura, eles tinham que ir e ficar onde fossem bem recebidos, podia levar um cajado, ir de sandália e só uma túnica, ou seja, uma instrução de vida primeiro para eles.
domingo passado. E o que é que eles tinham que dizer? O reino dos céus está próximo, convertei-vos. Só isso, não tinham que dizer mais nada. Então, se no domingo passado eles foram, no domingo de hoje eles retornam para apresentar a Jesus tudo o que eles fizeram naquele momento que eles foram evangelizados e foram evangelizar. Também para nós, eu dizia para vocês domingo passado, quando encerra a missa, o padre dá a bênção, não é porque acabou a missa, vamos embora que a missa acabou, e às vezes você diz, vamos em paz que Jesus nos alcance, porque já tem gente lá na esquina. Não é que a missa acabou, não é isso. É porque ali vocês foram enviados para testemunhar aquilo que vocês aprenderam da palavra e da Eucaristia. Vocês vêm aqui se abastecer de Deus para levar Deus para a vida de vocês por onde vocês passarem. A missa continua na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com a sua família. A missa continua por lá. Então Jesus envia os seus apóstolos, a missa envia vocês para a missão. Se aqui é 1 hora de missa, vocês têm uma missão de 7 dias. Assim, resultado então, no próximo domingo vocês também precisam retornar aqui para apresentar, não para o padre, mas diante do altar de Deus, tudo o que vocês fizeram durante a semana. Sejam os pecados para pedir perdão, sejam as coisas boas que vocês fizeram para apresentar em ação de graças. Assim, então os apóstolos retornam no evangelho de hoje e eles vêm para contar para Jesus tudo o que eles fizeram, que eles socorreram os mais necessitados, que eles evangelizaram, que eles deram testemunho, falaram de salvação, falaram do reino dos céus e que o povo acreditou. Como é que nós sabemos que o povo acreditou? Porque agora aquele grupo de 6 pessoas, eram 12, 2 a 2, eles voltam seguindo os apóstolos, porque o que aquela multidão agora deseja? Desejam conhecer e experimentar, fazer uma experiência deste Jesus que os apóstolos anunciaram a semana passada. Então, o testemunho, a evangelização dos apóstolos fizeram com que essa multidão desejasse também para eles estar com esse Jesus. Não com os apóstolos, mas com este Jesus que eles anunciaram. O resultado? Tamanha era a multidão que eles não tinham tempo nem para comer. Então, o que Jesus faz? Vamos para um lugar deserto, entrar no barco novamente. A barca, eu já disse aqui outras vezes, é símbolo da comunidade reunida. E vamos descansar. Então, povo de Deus, ali não nos basta agora euforia de momento. Jesus quer também esse descanso. Mas percebam que não é só um descanso físico do corpo. Quando eu encerro a missa aqui com o pessoal na sacristia, eu falo para eles assim, olha, amanhã, segunda-feira, é folga de padre e eu dou folga para todo mundo. É o que eu falo para eles. Mas não é um descanso do corpo. Ali se trata de dizer, olha, para quem pede perdão pelos seus pecados, descanse a sua consciência em Deus. Para quem realizou bem o seu trabalho de evangelização durante toda a semana, descanse os seus trabalhos nos trabalhos de Deus. Para quem deu testemunho de fé, para quem acreditou em Deus, descanse a sua fé nos braços de Deus. Para quem trabalhou muito e exerceu muito, doou a sua vida igual Cristo doou a sua vida na cruz, descanse as suas vidas nos braços de Jesus. Para quem acreditou e anunciou a salvação, descanse a sua fé, o seu acreditar na salvação de Cristo ressuscitado. Então vejam, não é um descanso do corpo, mas é um descanso da sua vida de fé. É a certeza que você cumpriu bem a sua missão, que você realizou o que precisava ser realizado. Então você tem a sua consciência tranquila, você pode descansar. É isso que Jesus está dizendo ali aos apóstolos. Não era só falar, visitar e visitar. Não era só passar de casa em casa, mas era ter a certeza de que eles cumpriram aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem. Então assim, Jesus os chama a descansar, mas olha, aquela multidão sedenta de Cristo, Deus percebe que era Ele que estava sedento desta multidão. E assim eles não vão se tornar ovelhas sem pastor. E o que Jesus percebe? Quando aquela multidão acreditou nos apóstolos, Jesus viu que aquela multidão estava meio que ovelhas sem pastor. Então nós temos que ter cuidado em nossa vida de fé para não tornar o mundo lá fora ovelhas sem pastor. Se somos pessoas boas aqui dentro, sejamos também lá fora. Se sejamos aqui pessoas de fé aqui dentro da igreja, sejamos também pessoas de fé na vida lá fora, para que os outros não se sintam como ovelhas sem pastor. E Jesus ali, quando essa multidão vem até ele através do anúncio dos apóstolos, o que ele faz? Ele se coloca a ensinar aquela multidão.
Às vezes nós precisamos entender que nós não precisamos fazer tudo. Deixe Deus fazer a parte dele, porque quando os apóstolos trouxeram a multidão, quem foi que se colocou a ensiná-las? O próprio Jesus Cristo. Deixe Jesus fazer alguma coisa por você. Deixe Jesus fazer alguma coisa através de você. Sinta-se instrumento nas mãos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e deixe que Ele mesmo realize a obra de salvação na vida das pessoas. Vou encerrar contando para vocês uma história que eu contei todo esse final de semana. Estava pegando fogo na floresta e todos os animais estavam fugindo. E aí começaram a passar todos os animais e passaram primeiro os mais velozes e eles percebiam que do outro lado, sentido contrário, vinha o beija-flor com uma gota d'água no bico. Os animais velozes foram embora e vieram os animais maiores. Todos iam em direção contrária ao fogo e via o beija-flor indo sentido ao fogo com uma gota d'água no bico. Por fim passou ali os pássaros, passou os animais menos velozes e passou por ali o rei leão da selva. E ele então foi o único que parou e perguntou assim para o beija-flor: por que todos os animais estão fugindo do fogo naquela direção e você vem na direção contrária, rumo ao fogo que destruiu nossas casas, nossos lares, nossos parentes, nossos amigos ali, nossa alimentação, nossa fauna, nossa flora, destruiu tudo, então nós estamos fugindo desse fogo e você está no sentido contrário. E o beija-flor falou assim: eu estou fazendo só o que eu posso. Se cada um pudesse fazer um pouco do que pode, nós venceríamos este fogo. Assim é a nossa vida de fé. Deus não nos pediu para fazer tudo, mas se cada um fizer só o que der conta e só aquilo que Deus pediu, certamente o mundo seria melhor, sua vida seria melhor, a sociedade seria melhor. Basta você fazer só o que você der conta. Não precisamos fazer tudo, porque Deus não nos pediu para terminar nada. Nós começaremos e outros darão continuidade. Faça só aquilo que você der conta, mas faça bem feito e faça para Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,